João 20, verso 19, diz assim a palavra de Deus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se nos retiveres, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Temos compartilhado, como igreja, a respeito da Páscoa, e eu tive a oportunidade de estar compartilhando os primeiros versos do capítulo 20, que fala da ressurreição, primeiro dia da semana, especialmente da experiência das mulheres, que quando vão ali ao túmulo, encontram um túmulo vazio, e elas saem, correm, contam para o discípulo, depois Pedro e João vão lá, correm também, eles veem o túmulo vazio, percebem que os lençóis estão lá, veem que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava colocado à parte, e eles voltam ali para casa, ainda sem entender muito bem. A palavra no verso 9 do capítulo 20 fala assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E eles voltam outra vez para casa. Depois Maria, o texto começa a falar da experiência de Maria, e Maria vê o Senhor. E depois dela ver o Senhor fala para ela ir anunciar, que ele tinha ressuscitado. E ela vai e avisa os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. E aqui é a sequência. Tudo isso acontecendo no domingo, pela manhã, pela madrugada, alta madrugada, as mulheres vão lá ao cemitério, ao sepulcro onde Jesus tinha sido colocado. E agora, já no final do dia, a palavra fala no verso 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Amém, querido? Irmãos, eu fico pensando que coisa extraordinária é esse dia, porque é o primeiro dia da semana, mas é o primeiro dia de uma nova época. É o primeiro dia desse tempo, dessa dispensação da graça. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E os discípulos tinham grande dificuldade. E teve coisa que eles tinham que ver de fato. Se eles não vissem, eles não iam crer. Tinham 3 coisas que eles tinham dificuldade. Primeiro, eles não conseguiam entender a morte, o sacrifício. Ainda era difícil, apesar de tudo que Jesus tinha ensinado, apesar de todos os profetas, apesar de que a Bíblia vem falando disso, a palavra profética vem falando que Jesus ele é o servo sofredor, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que viria para tirar o pecado, era necessário que alguém pagasse pelo pecado do povo. Apesar de tudo isso, ainda havia uma dificuldade. Eles tinham dificuldade de crer na própria crucificação. Eles tinham dificuldade de crer na ressurreição. E aqui é o domingo da ressurreição. O primeiro dia da semana é o domingo da ressurreição. E nós estamos vendo todo mundo com dificuldade. O texto vai falar de Tomé, a gente lembra muito de Tomé, quando a gente pensa na questão de incredulidade, a gente lembra de Tomé. Mas quando você vê o texto, todos estavam incrédulos. Talvez a medida de Tomé fosse maior.
Porque Tomé falou assim, não, se eu não ver, se eu não colocar as mãos ali, né, na ferida da mão, se eu não colocar a mão do lado, porque ele foi traspassado, né, Jesus foi traspassado ali do seu lado, eu não creio, eu não posso acreditar. Então, Tomé, que é conhecido como aquele que não cria, e a gente fala assim, olha, tem que ser, eu sou igual ao Tomé, tem que ver para crer, né? Tem um ditado popular, né? É igual ao Tomé, tem que ver para crer. Nenhum deles creriam se não visse. E isso eu vejo a graça de Deus, eu vejo a dificuldade dos discípulos em aprender. E eles eram pessoas muito simples, eles não eram pessoas dotadas de grande conhecimento, eles tinham dificuldade de entender, todos estão com dificuldade de entender. Tomé é o expoente disso, mas todos têm. Eles estão com dificuldade de entender o sacrifício. Eles tinham dificuldade de crer na ressurreição. Tanto que a expectativa do domingo não é aquela, agora é domingo, né? Porque sexta-feira foi aquele dia de trevas, de escuridão. Cristo foi crucificado. Ele levou o pecado de toda a humanidade sobre ele. O sacrifício do Filho de Deus. O domingo, o sábado, foi o sábado talvez daquele vazio, né, daquela situação, e agora o que aconteceu, quando nós vemos o relato de Lucas, dos discípulos a caminho de Emaús, porque eles estão ali, quando você vai ver o relato, vai falar que eles estão entristecidos, Jesus aparece ali como alguém que eles não conhecem, e no meio deles ele pergunta o que aconteceu, ele fala assim, mas só você que não sabe os últimos acontecimentos, porque no sábado o último acontecimento era a morte. Mas a morte não tinha essa perspectiva para eles da redenção e da salvação. Eles estavam decepcionados. Eles esperavam que Jesus fosse de fato o profeta que ia redimir seu povo, mas eles não entendiam o meio, que era pelo sacrifício, que era por sua oferta, ainda era difícil entender. E parecia que isso tinha sido frustrado. Mas é muito interessante também perceber uma coisa, a gente olha e vê a fraqueza e vê a dificuldade, e a gente começa a olhar também para a nossa realidade, às vezes a nossa fraqueza de crer, a nossa fraqueza de acreditar na palavra, a nossa grande necessidade de sermos ministrados. A palavra fala que nós somos santificados pela palavra, nós somos lavados pela palavra, então nós realmente precisamos ser ministrados pela palavra, para que a gente vença, né, vai vencendo a incredulidade, a dúvida que às vezes sobe ao nosso coração. Mas a gente percebe uma coisa, quando eu olho para a questão das mulheres, Maria Madalena principalmente, você vê uma fidelidade. Eles permanecem fiel a Cristo. Um sinal de que eles permanecem fiel, apesar de não estar entendendo, mas que já tinham percebido do amor, já tinham recebido graça, eles tinham uma medida de revelação, porque senão eles não permaneceriam fiéis. Você vê que os discípulos também permanecem fiéis, porque eles se identificavam com o Salvador, de fato. Tanto que eles estão de que forma aqui? Olha o verso 19 ainda. Ao cair da tarde, durante daquele dia, né, primeiro dia da semana, domingo, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Eles continuam reunidos, eles estão ali unidos, talvez muito mais como uma família em luto, que está sofrendo uma dor pela perda de alguém que lhe é muito importante, de um ente querido. Talvez a reunião deles parecia muito mais do que com isso. O sofrimento, pela esperança que eles tinham, mas eles tinham experimentado e vivido o amor, a graça, as ministrações, mas ainda tinha muita dúvida no coração. Muita dúvida subiu ao coração deles. E aí Jesus vem exatamente nessa tarde aqui agora, depois de ter aparecido às mulheres. Se nós ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que ele apareceu a Pedro. Eu não consigo ainda entender porque não existe detalhes. Se você for ver lá, ele vai falar que primeiro ele aparece às mulheres, né, Maria Madalena e as mulheres que estão com ela, depois ele aparece a Pedro. Nós vamos ver também um relato que ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús, nesse mesmo dia. E agora, já no final do dia, é a quarta aparição. Ele está aparecendo aos discípulos que estão reunidos, trancados em casa com medo dos judeus. Por quê? Porque eles estavam associados e eles se identificavam com Jesus Cristo. Eles só não conseguiam entender
a maravilha que estava acontecendo. Eles tinham dificuldade de crer. Era necessário ver. E é extraordinário, irmãos, porque nós vivemos na dispensação do Espírito Santo e nós podemos crer sem ver. Mas nós cremos sem ver porque eles creram. E nós cremos por causa do testemunho dos apóstolos. Essa era uma condição fundamental para o apostolado, ser testemunha da ressurreição. Amém? Essa era uma condição fundamental. E nós somos a igreja que está fundamentada no ensino dos profetas e dos apóstolos. E os apóstolos dão testemunha da ressurreição de Cristo. Eu poderia falar com você aqui até amanhecer o dia sobre essa questão da veracidade da ressurreição e tudo que envolve, o tanto de argumento que existe que prova que de fato a ressurreição é algo real. Eles viram algo real. Não era uma fantasia coletiva, não é uma histeria coletiva, não. Jesus apareceu várias vezes. Deixa marcado aí o texto aí. Vamos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Abre lá comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo é o 15. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. Ele vai falar a respeito da esperança da nossa ressurreição, e a garantia da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Olha o que diz aí, vamos ler a partir do verso 1, para a gente compreender bem o contexto. Olha o que diz, achou aí? 1 Coríntios, capítulo 1, o verso é o 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo o que, irmão? A palavra. A morte de Cristo é o cumprimento da palavra. Isso está na palavra. Jesus Cristo, ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, é um cumprimento da palavra, daquilo que estava escrito, que estava profetizado. Aí depois ele continua dizendo, verso 4, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê, irmãos? A palavra, as escrituras. Porque tudo isso estava escrito. Isso não é um plano que aconteceu por ali, por um momento, não é algo que está resolvendo depois, não é algo do momento, não, isso está profetizado, estava escrito que Cristo morreria, que ele seria sepultado e que ele ressuscitaria. Olha agora o verso 5, e apareceu a quem? A Cefas e depois aos 12. E é claro que quando a gente vê a narrativa, a gente vê que ele aparece primeiro a Maria Madalena e as mulheres que estão lá no sepulcro. Então foi que ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Então quando Jesus aparece nesse momento, ele já tinha aparecido a Pedro. Aí você fala assim, por que Pedro? Pedro era especial? É muita graça, né, irmão? Eu falo assim, Deus conhece os nossos corações. Quem é que estava mais angustiado naquela situação, irmão? Quem que foi que disse que ainda que todos negassem Jesus, ele não negaria? Pedro. Exatamente Pedro. Mas Pedro, ele tem uma posição parecida com a de Tomé. Tomé, a gente tem Tomé pelo incrédulo, mas todo mundo com dificuldade de crer. Tomé foi o expoente. Aí Pedro fala assim, não, ainda que todos neguem, eu não negarei. E ele negou Jesus Cristo. Mas a palavra fala que todos correram. Quando a situação apertou, todos fugiram. E a palavra também estava escrito que o pastor ia ser ferido e as ovelhas ficariam dispersas. Isso também é segundo o que estava escrito, porque é segundo a profecia, é segundo a palavra de Deus, é segundo o plano eterno de Deus de redenção, de redimir o seu povo e separar um povo exclusivamente seu. Amém? Está tudo de acordo com isso. Aí depois o verso 6 diz o quê?
e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Paulo, ele reconhece isso porque Jesus aparece a Paulo, né? Muito depois disso. Paulo é um perseguidor da igreja. O Senhor alcança Paulo e o Senhor aparece a Paulo. Ele vê o Senhor. Paulo é testemunho da ressurreição porque ele também viu o Senhor. Amém? Vamos voltar lá no texto do Evangelho de João, por favor. Então, você veja que existiu uma grande dificuldade. Todos os textos vão ver isso. Se você for ver lá em Mateus, a palavra fala que quando Jesus aparece, vamos ver lá Mateus, está bem aí pertinho, volta aí um pouquinho. Mateus, capítulo 28, o verso 16, vai dizer assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara, porque Jesus tinha dito que ele ia diante deles para a Galiléia. E ele fala que eles deveriam ir lá para a Galiléia, que lá eles veriam Jesus. E aí a palavra está dizendo aqui: então seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, conforme a orientação de Jesus, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E é incrível isso, né, irmão? Porque eles não iam crer se eles não vissem. E a graça de Deus é que Cristo é visto ressurreto. Era necessário que as pessoas vissem e testemunhassem que ele ressurgiu dos mortos. Eles teriam grande dificuldade para crer. E mesmo vendo, quando alguns viram Jesus, alguns se prostraram e adoraram. E creram que de fato ele ressuscitara dos mortos, mas outros duvidaram. Tomé era um desses que estava duvidando. Se nós vamos ver a narrativa de Marcos, vamos ver Marcos, agora seguindo aí na sequência, capítulo 16 de Marcos, como vai falar também da ressurreição. No 9 fala que, Marcos 16, no verso 9, vai falar que ele apareceu aí, né, havendo ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. E partindo dali, do verso 10, ela foi anunciar também aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Olha o verso 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eles tinham dificuldade de acreditar. E olha só, verso 12. Depois disso, manifestou-se em outra forma 2 deles que estavam de caminho a campo. E indo eles anunciar aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Aí você pode falar assim, não, na época lá eles tinham dificuldade de dar crédito que as mulheres falavam. E às vezes existia essa dificuldade mesmo. Isso era um fato. E Jesus vem mudar essa história. Porque ele aparece primeiro às mulheres, dando importância e dando o devido valor às mulheres, porque ele aparece às mulheres. Aí isso tinha que cessar a conversa dos homens, tinha? Aí tem que cessar, né? Aí depois ele aparece lá, os discípulos, eles falam, agora é uma palavra dos homens. E o que aconteceu aí quando os homens falaram? Não deram crédito. Verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então a gente vê que, voltando, né, no Evangelho de João, a gente vê que existia uma grande dificuldade de crer que Jesus de fato era necessário morrer. Eles só creram na morte quando que eles creram na morte de Jesus, irmão? Quando ele foi crucificado. Apesar de toda a profecia, eles só creram quando eles viram de fato a crucificação. Cristo de fato foi crucificado. E isso fez descer ao coração deles temor e medo. E é incrível porque a sensação que nós temos, e provavelmente o que acontecia, é que eles não tinham esperança nenhuma da ressurreição. A esperança tinha ido embora. E Jesus morre, e ele vem restaurar a esperança, amém, querido?
A ressurreição de Cristo, ela restaura a esperança de muitos corações. A palavra de Deus diz que quando eles chegam lá, eles estão trancados com medo. Duas coisas havia no coração dos discípulos: medo. Segunda coisa, falta de esperança. E Jesus vem curá-los da incredulidade, do medo, e veio dar a eles esperança. Amém, querido? E veio nos dar esperança. Ele é a nossa esperança. Eles tinham dificuldade, mas Deus, na sua misericórdia, apresenta-se diante deles ressurreto dentre os mortos para restaurar a esperança. E o medo ia ser curado pelo amor de Deus, por descansar no amor de Deus. Amém? A palavra diz isso. Vamos continuar lendo aqui o texto. Então, 19, nós lemos que ao cair da tarde, aquele dia, o primeiro da semana, trancado às portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, e não era só medo dos judeus, né? Eles tinham medo, eles estavam sem entender o que estava acontecendo, muito temor. Veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse o quê? Paz seja convosco. Amém, querido? Às vezes a gente encontra os irmãos e como é que a gente cumprimenta normalmente os irmãos? Paz e graça. Muitas igrejas evangélicas cumprimentam só paz, shalom, né, que fala dessa paz. É a paz de estar reconciliado com Deus. E nós temos o hábito de falar paz e graça, porque é a paz da reconciliação e a graça de viver uma nova vida. A graça de viver em Cristo, né, a graça de continuar vivendo. A graça que nos salvou também, mas a graça que nos conduz. A graça que cura os nossos medos, a graça que nos dá esperança, a graça que nos ensina a viver, a graça que nos orienta pelo seu Espírito e por sua vida. Então, Jesus chega e coloca diante dele, fala assim: a paz seja convosco. E o verso 20 diz assim: e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. É a primeira expressão de alegria, irmão. Dos discípulos, no caso, que ainda não tinham visto Jesus, que já tinham ouvido falar, que já tinham até visitado o túmulo, mas que ainda não acreditavam. E aí a palavra é incrível, porque o próprio Jesus tinha advertido para eles que eles iam fazer o quê? Que eles iam ficar o quê? Quando Jesus fala lá no Evangelho de João ainda, no capítulo 14, que ele está consolando o coração deles, que fala que era necessário ele ir e que ele ia preparar lugar. Ele falou assim: ó, por um pouco de tempo vocês vão ficar tristes, vai haver tristeza. Mas a palavra também diz, depois ele vai dizer mais à frente, assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Haveria esse momento de tristeza, que eles iam se entristecer, porque de fato eles amavam o Senhor. E isso para mim fala da fidelidade, amém, queridos? Isso fala para mim da fidelidade. Havia uma tristeza. Eles não compreendiam completamente. Eles não tinham uma fé mais robusta, mais desenvolvida, mas eles tinham alguma iluminação do coração, existia um nível de revelação. Eles estão tristes por causa da morte do seu Senhor, de Cristo Jesus. Mas quando Jesus coloca-se no meio e ele mostra, né, as mãos e o lado, ele poderia mostrar as mãos e os pés, não foi? Porque quando ele foi crucificado, as mãos, normalmente é pulso, né, fala mão, mas a palavra em hebraico, ela associa antebraço, o pulso e a mão. Porque a crucificação não era na mão. A mão rasgaria, não suportaria o peso. Era aqui, ó. Era nesse ponto. Ó. O cravo era colocado aqui, ó, que aqui era impossível rasgar. Porque tem uma junta neste lugar. Ó. A verdadeira crucificação é aqui. Jesus foi perfurado aqui, ó, no seu punho. Né? Imagina, né, a dor, o sofrimento, né, por toda a vascularização, né, tudo que existe aqui, né, que você perfura aqui, né, pega uma veia, coisa do tipo, era assim, era muito dolorido. E também os pés, porque também as pessoas crucificadas, elas eram fixadas aqui no punho para não rasgar, e era fixado no pé, normalmente um pé sobre o outro era um cravo só. Atravessava os dois pés e mantinha ali o pé dele ali. Mas Jesus, além disso, à exceção dos outros, porque outro poderia aparecer e falar assim: olha meus pés, olha minhas mãos. Qualquer crucificado que ressuscitasse, se algum deles pudesse ressuscitar, ele poderia mostrar os pés e as mãos. Mas Jesus mostra as mãos e o lado, porque ele foi traspassado.
E aí, por isso que ele chega e mostra para eles, né? Não é assim que diz aí? Veio Jesus, pôs no meio deles, disse: paz seja convosco, e dizendo isso, ele mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem Jesus. E aí o verso de 21 diz novamente: disse-lhe Jesus, pois, outra vez: paz seja convosco. E aí Jesus também já tinha prometido a paz. Ele falou assim: não se turbe o vosso coração. Eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Porque a paz que Cristo dá é a paz do preço que se pagou, o sangue da reconciliação que nos fez agora estarmos em comunhão com o Pai. Porque Ele pagou o preço. Nós não estamos em guerra com Deus. E nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, irmãos. Isso é um fato. O homem sem Deus, o pecado nos afastou de Deus e nos colocou debaixo da ira de Deus. Nós estávamos condenados, sem esperança no mundo, em guerra de fato com Deus. Agora em Cristo nós somos reconciliados, amém, querido? E ele fez a paz, Ele nos reconciliou com o Pai por meio do seu sacrifício, e nós somos feitos filhos de Deus. Essa é a paz que o mundo não pode dar. Essa é a paz que as coisas do mundo não podem dar. Essa é a paz que as circunstâncias não podem dar para ninguém. Não é uma ausência de problema, porque todo mundo passa lutas e problemas, e às vezes tem momento que você não tem muito problema. Tem momento que parece que existe a tempestade perfeita, que as pessoas falam, né? Parece que juntou todos os problemas numa tempestade só. Já passou por isso ou não? Falou assim: meu Deus, é a tempestade perfeita. Tudo que podia dar errado, deu errado. Já viu isso? Já passou assim? Não. Uma coisa dá errado, aí você vem, aí outra dá errado. Aí outra dá errado, fala assim: não, agora só está faltando aquela dá errado. Ela pega e dá errado também. A tempestade perfeita. Socorro. Mas às vezes não vive uma situação. Mas essa paz, ela é passageira, ela é temporal. E a paz que Cristo dá é a paz da reconciliação, é a paz de ser filho, é uma paz eterna. A minha paz vos dou, a paz seja convosco, irmão. Quando nós falamos paz aos irmãos, mas a gente fala só como cumprimento. A gente deve falar como ministração, amém, querido? Quando você fala paz, meu irmão, fala na perspectiva de ministrar a ele, para ele lembrar que Deus nos deu da sua paz, que aconteça o que acontecer, nós estamos reconciliados com Ele, nós estamos nele, Ele há de nos conduzir. Isso não é nenhuma garantia que a gente não vai ter problema, mas Ele estará conosco, e esse é a pai da promessa: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, irmão. É tudo que eu e você precisamos para ter vida feliz, é estar em paz com Deus. E essa é uma paz que o mundo não dá, e essa é uma paz que o mundo não tira. Porque essa é uma paz que é dada por Deus, porque nós temos a vida de Deus, amém, querido? Ele nos deu a paz. Por sua morte, por seu sacrifício, Ele nos deu a paz. Ele lembra os discípulos, é incrível isso, irmão. Porque os discípulos poderiam se perder às vezes, não entender bem o que está acontecendo, mas ele entra, e a primeira ministração de Jesus aos discípulos: eu vos dou a paz seja convosco, amém, irmão? E ele tinha que lembrar aos discípulos disso, porque a outra parte que ele vai ministrar aos discípulos, de dizer que por causa do seu sacrifício eles receberam paz, e uma paz eterna. Eles tinham também recebido vida, e aí a vida que eles receberam tinha que ter um sentido muito maior do que a vida anterior. Olha o que ele diz. Continua lendo comigo, verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Aí a segunda parte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando a gente lê no Evangelho de João mesmo, volta um pouquinho aí no capítulo 17. Na oração sacerdotal de Jesus. Eu vou ler a partir do verso 15. Olha o que diz, 17, 15. Não peço, ele está orando, né? Jesus está orando ao Pai, oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém, querido?
Nós somos santificados pela palavra e pela oração. Não existe nenhum outro meio de santificação. O único meio de santificação é a palavra e a verdade, porque a palavra traz à existência quem nós somos em Cristo. Amém, querido? Não é o que eu faço que me santifica. O que eu faço revela a santidade que eu tenho nele, porque eu fui separado por ele por um propósito elevado. Amém, querido? Então a palavra, ela tem o poder de trazer à existência a realidade. Então, pela palavra, nós vamos crendo, tendo revelação de quem nós somos de fato em Cristo, e nós vamos sendo transformados pela palavra e pela oração. Então, Jesus, ele tendo orado já a esse respeito, ele fala, santifica-os na verdade, tua palavra é verdade. Mas olha o verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Amém, querido? E aí ele vem e fala aqui para os discípulos, ele já tinha falado isso. Eles já eram enviados, porque esse já era o propósito. Porque a salvação não era só a redenção, não era só trazer paz ao coração deles. Não era só trazer essa redenção, era também um meio também de santificação e de que eles cumprissem o propósito. Porque se nós somos um povo separado, e santificação fala de ser separado para um propósito, e o propósito é que Deus seja conhecido através das nossas vidas, pela palavra e pelo testemunho. Então, primeiro é paz. Paz seja convosco. Vocês estão em paz, a vida de vocês está resolvida. Amém, irmão? Glória a Deus ou não, irmão? Irmão, sua vida está resolvida. Você pode, não significa que você não vai ter problema. Você pode ter problema aqui, mas sua vida está resolvida. O seu passado não pesa sobre você. Não existe mais condenação. Amém, irmão? Você morreu para isso. Cristo já pagou por esse preço. Você foi sepultado. E agora você ressuscitou para viver em novidade de vida. E aí ele vai trazer a perspectiva. E como é que seria isso? Ele vai falar o quê? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí o verso 22 diz assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Existem duas coisas muito importantes aqui, irmãos. Quando ele fala assim, receber o Espírito Santo, isso trouxe uma iluminação ao coração deles, mas eles não experimentaram da plenitude do Espírito. Porque a plenitude do Espírito aconteceria no Pentecostes. Lembra? Quando Jesus falou, aguardeis até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Até que venha sobre vocês a promessa do Pai, amém? E a promessa do Pai era o derramamento do Espírito, que vai se cumprir lá em Atos, né? A gente vai ver lá em Atos o derramamento do Espírito. E aí também Jesus falando aos discípulos, ele falou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Então você vê o círculo aumentando. Qual que é o primeiro círculo? Jerusalém. O que é Jerusalém? Lugar do meu convívio, famílias, pessoas bem perto de mim. Aí depois ele vai para onde? Toda Judéia e Samaria. Um pouco mais, pessoas que eu não vivo às vezes tão frequentemente, mas que eu me relaciono com elas, que tem eu tenho uma certa relação. E ser enviado para o lugar mais longe, até os confins da terra. Então vocês vão ser minha testemunha, quando vocês foram revestidos do alto. E aí Jesus sopra sobre eles, a palavra diz isso, não é? E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, ele recebeu o Espírito Santo. E é claro que eles receberam a medida, porque os olhos deles foram abertos. E eles começaram a compreender a Escritura. Eles começaram a compreender o que Deus estava de fato realizando. Eles tiveram compreensão agora melhor da crucificação, eles têm compreensão da ressurreição, e eles começam a ter uma compreensão mais profunda do chamado. Porque Jesus fala assim, irmãos, olha a forma que Jesus coloca, veja como isso é importante. E não cabe aqui, às vezes, conclusões. A nossa dificuldade com a palavra, irmãos, é o que a gente conclui a respeito da palavra. Porque a gente faz, às vezes, conclusões apenas humanas. E as conclusões humanas, elas são segundo a queda, são segundo a inclinação da carne. Por isso que, às vezes, a gente não valoriza a palavra e não dá o devido valor à palavra. E aí você vê que tudo aconteceu segundo a palavra. Porque não existe outro caminho que não seja a palavra. Tudo foi feito pela palavra. Pela palavra eu devo viver, pela palavra eu devo ser orientado, pela palavra eu recebo fé. A fé vem pela palavra e pela palavra de Cristo. E aí ele vai falar algo que é fundamental. Olha o verso 21.
E na segunda parte, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então vamos dividir isso em duas partes. Como é que o Pai enviou Jesus, irmão? Para que Jesus veio? O Pai enviou Jesus para fazer um passeio na terra e ver se as coisas estavam tudo bem aqui, como é que está o clima, vai lá, visita a terra, vê como é que está a situação do povo lá, vê como é que está o clima, vê se vocês estão pecando desse tanto mesmo, se a situação é tão caótica desse jeito. Ele veio fazer um passeio e depois levar um relatório para o Pai? O que ele veio fazer, meu irmão? Ele veio numa missão de amor. Missio Dei, missão de Deus. Ele não veio com a missão própria. Jesus está cumprindo a missão do Pai. A missão do Pai era o quê, irmão? Buscar, salvar o perdido, separar um povo que lhe dê a devida glória. Amém, querido? Tem dúvida sobre isso, irmão? Alguém tem dúvida que essa é a missão de Deus? A missão é de Deus. Aí Jesus vem na missão do Pai. Então o Pai me enviou para cumprir a missão de quem? Ele é enviado do Pai. A missão de Jesus é diferente da missão de Deus, irmão? É ou não é? Não. Ele vem cumprir a vontade do Pai. Ele é a oferta. Ele é o sacrifício. Ele vai pagar o preço para que nós sejamos redimidos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? Aí Jesus fala assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em qual missão você está envolvido? Qual é a missão da sua vida? Ou a nossa missão é a missão de Deus, ou nós estamos nos enganando? Ou nós estamos desperdiçando a vida? Porque a gente começa a criar uma missão para nós. E aí a gente vê uma dificuldade, às vezes, na caminhada da igreja, porque a gente fala, não, a minha missão é um pouquinho diferente. E a gente pensa que pode, que tem a missão de Deus, tem a missão de Jesus e tem a missão da igreja. Não existe isso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A mesma missão. A missão é uma só. Eu sempre falo, a gente pode falar assim, a gente tem missões, tem aquilo, tá, é forma de falar, mas não existe isso na verdade, na essência. Porque na essência existe uma missão. Deus veio buscar e salvar o perdido, separar um povo que lhe dê a glória. Um povo exclusivamente seu, um povo propriedade exclusiva sua. Ele veio redimir o mundo dos seus pecados. Jesus veio cumprindo essa missão, ele veio como oferta. E ele fez o que eu e você não podíamos fazer. Você consegue pagar pelos seus pecados, irmão? Você consegue pagar pelo pecado da sua casa? Você consegue pagar pelo pecado da sua família? Graças a Deus, porque Jesus pagou, né, queridos? Amém, irmão? A gente não conseguia. Isso eu não conseguia. Mas Jesus, ele nos chama, então, como igreja, para ser uma igreja que não somente é salva e redimida, mas uma igreja que proclama as boas novas da salvação, como ele veio anunciar. Mas não somente isso, porque ele testemunhou o amor do Pai. Tanto que as pessoas falam assim, Jesus, a gente quer ver o Pai. Mostra-nos o Pai e isso basta. Ele falou assim, irmão, quem vê a mim, vê o Pai. Então, na missão que Deus confiou a nós, queridos, quem vê a nós, precisa ver o Pai. Precisa ver amor, misericórdia, perdão, sacrifício por algo mais elevado. Precisa ver que nós, como igreja, não somos só luz do mundo, porque ser luz é revelação. A função da luz é revelar, amém, querido? Se tiver tudo aqui no escuro, você acende a luz, qual que é a função da luz? Revelar. Então, pela palavra vem a revelação, pela palavra vem a fé. Nós precisamos pregar essa palavra. Essa é uma vocação profética da igreja. A vocação profética não é essa besteira, essa baboseira, essa estupidez de adivinhação que tem por aí. A gente atrás de profeta para adivinhar o futuro. Essa é a coisa mais estúpida e fora da Bíblia que existe. Porque profecia não é isso, irmão. Porque não existe novas profecias. Porque a profecia hoje é pegar a palavra e expor a palavra.
compartilhar a palavra. A palavra profética é isso, é quando eu estou expondo aquilo que já foi revelado, porque todas as profecias se cumprem em Cristo, não tem mais profecia nova. O ministério profético que Deus confiou à igreja é o ministério da palavra, amém, querido? Que já está estabelecida, não tem novidade, não pode ser mudada. E se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra, seja anátema, seja maldito. Amém, querido? Então, revelação, a palavra fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Luz, a função da luz é revelar. Então, quando eu penso, se nós estamos cumprindo a missão que Deus nos confiou, nós estamos sendo luz, nós estamos cumprindo a função de revelar. Esse é um dos pontos que talvez a gente compreenda um pouco melhor. A gente talvez pode ter dificuldade de viver, mas eu acho que não é difícil de compreender. A questão é se eu me rendi para de fato ser luz. Mas a outra parte que fala é sal da terra. Sal da terra, a função do sal é preservar. E a preservação é quando a igreja se torna a referência do mundo. É o testemunho. E vocês vão ser testemunho em todos os lugares. Porque testemunho não é contar o que Cristo fez, é muito mais do que isso. Eu posso e devo contar o que ele fez, mas testemunho é viver conforme ele. É viver conforme Cristo é. Testemunho é imitar Cristo. Testemunho é viver como Cristo viveu. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus veio revelar o Pai. Tanto que ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é a expressão bendita do amor de Deus. E que veio revelar a paternidade. Então, ser sal da terra, irmãos, é preservar, se o papel do sal é preservar, a sociedade está se perdendo. Nós estamos vivendo uma sociedade que está vivendo grande dificuldade, e a grande dificuldade da sociedade é que às vezes a igreja não é a referência. A igreja deve ser a referência das coisas mais elevadas, amém, irmãos? Qual deve ser a referência de amor? Verdadeiro amor, sacrifício. Quem? A igreja. Porque Cristo é exemplo de sacrifício, ele se deu por amor. Quem deve ser exemplo nos casamentos? Vamos falar quem estabeleceu o casamento. A união de homem e mulher com o propósito de estabelecer a família. O alvo de Deus era a família, ele estabelece o casamento, o homem vai deixar pai e mãe, se ama a sua mulher, se torna uma só carne. Qual que é o propósito disso? Família, estabelecer família. Sal da terra é quando os casamentos dos cristãos são uma referência para o mundo perdido que não sabe o que é um casamento. Aí a pergunta é, os casamentos da igreja, dos irmãos, das irmãs, os casamentos estão sendo uma referência? Porque esse é o chamado. Porque Jesus, ele era uma referência no relacionamento, no amor, no sacrifício, no perdão, no propósito, e a geração de Jesus não se perde por causa dele. A geração dos discípulos não se perdeu por causa dos discípulos. E foram vindo outras gerações. Quantas gerações tem? Eu quero até fazer uma conta, uma hora que eu já pensei nisso algumas vezes, não parei para fazer a conta. Quantas gerações tem de Jesus até os nossos dias, irmãos? Muita geração, né, irmão? A diferença entre gerações é quanto tempo aí? 30 anos, mais ou menos? Entre uma geração e outra? Ou não é? Está crescendo, né? Porque as pessoas estão casando mais tarde, a diferença de gerações aumenta, mas as pessoas casavam mais cedo. Teve uma época que a diferença entre geração era 16 anos, 18 anos. Porque a diferença entre geração é a diferença entre a idade do pai e do filho. Você deu a luz com que idade, Luzia? Falei, você está rindo? Primeiro filho. 19, tá vendo? A minha mãe também foi a mesma coisa, de 18 para 19. Então a diferença entre geração, com 12 anos. Então a diferença entre geração já foi menor, a geração agora estão crescendo. Também, menos que isso não é fácil, porque tem que entrar em puberdade, pelo menos, né? Para poder casar. Porque tem que ser fértil, e a fertilidade acontece a partir da puberdade, né? Enquanto não alcança a puberdade, não existe hormônio, não existe o que é necessário para que haja concepção. Mas hoje ela está crescendo. Mas vamos falar que fosse 20 anos, 25 anos. Quantas gerações, irmãos?
em que o mundo foi preservado pelo testemunho da igreja. Quantas gerações que o mundo sofreu por causa da infantilidade, da imaturidade da igreja, da resistência da igreja em ser madura. Então, quando Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, irmão, isso é muito sério. Isso deve levar a gente a fazer uma reflexão muito profunda de como é que nós estamos vivendo a missão de Deus. Veja que Jesus está confiando a mim e a você, a nós, a missão do Pai. Não existe missão que não seja do Pai. Ela foi vivida em Cristo e agora ela continua. Então você vê que a missão de Cristo continua. Amém, irmão? Sim ou não? Ele ascendeu aos céus e enviou quem? No Pentecoste. Aqui existe uma outra parte. Então lembra que eu falei que os discípulos não creram na morte de Jesus até o dia da crucificação. Naqueles dias eles acreditaram, porque eles viram. Depois eles não conseguiam crer na ressurreição até o dia que eles viram Cristo ressurreto. E aí eles se alegraram. Glória a Deus, porque eles viram e precisavam ser testemunha da ressurreição. Agora existe uma outra terceira coisa que os discípulos tinham dificuldade: compreender o reino de Deus. Nós somos chamados para viver o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, é o lugar onde a vontade de Deus prevalece. Quando Jesus nos ensina a orar, como é que ele ensina a orar? Vamos lembrar que a oração do Pai Nosso, irmão? Que lá tem as características muito claras. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não precisamos nem ir na outra parte. Seja feito o quê? A sua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É o reino de Deus. E os discípulos tiveram dificuldades também de compreender o reino. Quando é que os discípulos entenderam o reino? Deixa eu perguntar para você. Eles entenderam a morte na crucificação. Eles entenderam a ressurreição no domingo e alguns depois do domingo, porque Jesus continua aparecendo. Eles só foram entender a ressurreição de que eles viram Cristo ressurreto. Eles viram Jesus, tocou. Tomé teve que ir lá e tocar. Eles só foram compreender o reino, irmão, no Pentecoste, quando foi derramado o Espírito Santo. E o Pentecoste também tinha que ser algo visível. Por isso que no Pentecoste a palavra fala que apareceu sobre eles línguas como de fogo. E cada um começou a falar em línguas que eram línguas nativas, né? Ou a língua materna daquelas pessoas que estavam ali. As pessoas de todo lugar do mundo estavam ali em Jerusalém, porque vinham em Jerusalém para adorar, e eles ouviam os discípulos pregar e falar na língua deles. E aí houve aquele derramamento, e foi quando teve o discurso de Pedro, e houve o batismo de muitas pessoas. Amém, querido? Eles começaram a entender o reino ali. Porque antes, qual que era o reino que eles estavam querendo viver? Era o reino deles, era o reino do orgulho. Eles até entendiam que Cristo viria, eles esperavam de alguma forma. Quando Jesus, que eles perguntam assim, Jesus, quando é que vai restaurar o reino a Israel? Aí o que Jesus respondeu para os discípulos? Isso não vos compete. Isso está reservado exclusivamente ao Pai, a autoridade do Pai. No tempo do Pai, ele vai restaurar. Mas, então o que ele está dizendo? Olha, isso não é importante. Por que ele falou que isso não é importante? Porque isso tem a ver com o nosso reino. Isso tem a ver com o reino do orgulho. Isso tem a ver com o reino do ego. Isso tem a ver com o reino do eu. Mas o reino do eu, do ego e do orgulho é a minha perdição, porque o orgulho é a raiz e a maldição do inferno. E agora eu fui chamado ao reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão do pecado. Eu falei, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor, Jesus Cristo, no qual nós temos o que, irmãos? A redenção, a remissão dos pecados. Então eles foram compreender o reino quando o Espírito Santo foi derramado. E eles começaram a compreender o reino. E eles começaram a viver o reino. Aí você vai ver Atos dos Apóstolos, você vai ver nas cartas dos apóstolos, você vai ver o reino. Você vai ver os valores do reino. A palavra também diz que Jesus permaneceu vários dias depois da sua ressurreição, ensinando coisas concernentes ao reino. Amém, querido? Primeiro, compreender a morte, o sacrifício, a cruz.
depois compreender e crer na ressurreição, por último, crer no reino. Eu e você fomos chamados para o reino de Deus, amém, querido? Nós somos chamados para viver na dimensão do rei, porque a missão de Cristo continua através de nós. Nós somos a habitação de Deus. Não somos nós que vivemos, mas Cristo deve viver em nós. E nós devemos viver agora orientados pelo Espírito Santo. Então, quando nós lembramos da ressurreição, como nós temos lembrado, quando nós lembramos da Páscoa, que Jesus é o Cordeiro Pascal, nós não estamos simplesmente celebrando um acontecimento, mas nós estamos nos lembrando, celebrando a graça e a vida recebida, mas estamos nos lembrando da nossa missão. A nossa missão é a missão de Deus. A Páscoa deve me lembrar que eu estava perdido, que eu fui achado, que eu estava morto, que eu revivi, eu ressuscitei com Ele. Deve me lembrar que eu não fazia parte das alianças de Deus, hoje eu faço parte da aliança. Deve me lembrar que eu vivia no reino do ego, que era o reino da perdição, mas agora eu vivo no reino do seu amor. A minha vida deve ser para expressar no mundo o amor de Deus aonde quer que eu esteja. Eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, a minha paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Verso 22, e havendo de sopor sobre eles, e diz, recebeis o Espírito Santo, e se de alguns perdoares os pecados, seriam os perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. Tem gente que olha para esse texto e fala assim, então a gente pode perdoar pecado e reter pecado? Não. Se você for entender o texto aqui, o que significa, dentro de todo esse contexto, é que se você não compartilhar a palavra de vida e o testemunho, tem gente que vai permanecer no pecado. A sua geração pode permanecer no pecado se a gente não cumprir o chamado que nós temos nele. Agora, se nós cumprimos, se nós nos rendemos à direção do Espírito, ao governo de Deus, então os pecados serão perdoados. Por quê, irmão? Porque haverá arrependimento, haverá fé, haverá salvação. Nós somos ser de fato sal da terra e luz do mundo. Essa perspectiva é da perspectiva de sal da terra e luz do mundo. Aí depois ele vai falar da incredulidade de Tomé. Eles falam para Tomé, vimos o Senhor. Aí lá no verso 27, Tomé fala assim, põe aqui quando Jesus fala para ele, quando aí Jesus aparece, 8 dias depois ele aparece, olha o 27, vou passar mais rápido aqui. Logo disse a Tomé, Jesus, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mãos e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente, respondeu-lhe Tomé. Aí aqui tem uma das maiores afirmações da fé cristã, Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus pelo testemunho aqui de Tomé, irmão. Daquele que tinha dúvidas, que a dúvida estava no seu coração. Tomé também não tem uma fé toda de acreditar, de ser crédulo. Porque Deus não premia quem é crédulo. Ele fala da fé. Porque ser crédulo é acreditar em qualquer coisa que não tenha fundamento. Tomé queria ter fundamento para crer. Era uma dificuldade do coração? Era. Mas ele queria examinar se de fato aquele era Jesus Cristo ressurreto. E quando ele tocou, que ele viu, o que ele disse? Senhor meu e Deus meu. É incrível, porque ele resolve 2 problemas. Primeiro, ele crê no Cristo ressurreto. Segunda coisa, ele reconhece que Cristo é Deus. Ele é Filho de Deus. Tem tudo a ver com o que João vai concluir aqui. Jesus é o Filho de Deus que veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, Deus esteve entre nós. E Deus está entre nós pela habitação do Espírito. Aí Jesus corrige lá, né, e fala assim, fala para Tomé, disse-lhe Jesus, verso 29, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, ele estava falando assim, olha, você viu porque creu, não é que ele não estava também sendo bem-aventurado. Ele falou assim, mais feliz é quem não viu e creu, que vai crer por causa do testemunho, que talvez não vai passar a angústia que eles passaram, né, a dificuldade deles de crer, toda a dificuldade que eles viveram. E até porque nós estamos vivendo na dimensão do Espírito, irmão. Então não dá para julgar Tomé também desse jeito. Né, nós recebemos o Espírito Santo, e a palavra de Deus fala que o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus, é o Espírito que nos testifica da salvação, o Espírito que faz a gente olhar para a palavra e falar assim, isso aqui é verdade, Cristo. Aí a pessoa fala, mas você viu que isso é? Eu não vi, mas como é que você crê? Eu falei assim, o Espírito Santo testifica.
Isso para mim é a coisa mais palpável, é que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Cristo é Deus, Ele é Filho de Deus. Isso para mim é certo, é palpável, não tenho dúvida a esse respeito, porque o Espírito ministra meu coração. Então ele fala, bem-aventurados que não viram e creram, bem-aventurados aqueles que ouvirão e crerão por causa do testemunho deles, por causa do testemunho de Tomé. Graças a Deus pelo testemunho de Tomé que está aqui, irmão, que nos ajuda a crer. E aí o verso 30, na verdade Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Tudo isso está escrito por amor de nós, para que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo a gente tenha vida no seu nome. E vida no nome de Deus é viver o reino. Não é só a paz da salvação e da reconciliação, mas é a graça do reino, é de cumprir um propósito, é de ser separado a cada dia pela palavra e pela oração, ser santificado, ou seja, a realidade de que nós já somos santos em Cristo vir à tona, a minha vida significar o que é ser um filho de Deus, a sua vida significar o que é ser um filho e uma filha de Deus. As nossas relações falarem de forma inequívoca que Deus está entre nós e que nós somos os seus discípulos, para que crendo tenhas vida em seu nome. Amém, querido? E tendo vida no nome de Cristo, essa é a vida que nós vamos anunciar. A gente não consegue anunciar uma vida que a gente não vive. E Deus nos deu essa graça maravilhosa. Amém, querido? Então isso é motivo de louvor, é motivo de adoração. Então a missão da igreja passa por isso, passa pelo evangelismo, passa pela proclamação, passa pelo testemunho, passa por fazer, imitar tudo que Cristo fez. É claro, à exceção da sua morte e da sua ressurreição, mas imitar a vida, imitar a atitude, imitar o motivo. Porque a maior prova da nossa transformação e da nossa santidade é a mudança dos motivos do nosso coração, que vão nos levar a ter atitudes corretas. Amém, querido? Que a gente celebre então a Páscoa, amém, querido? E que essa lembrança nos lembre que nós temos uma missão extraordinária. Assim como o Pai enviou Cristo, o nosso Salvador, Ele nos envia a este mundo. Nós não somos do mundo, Ele já orou por nós. Eu não peço que o Senhor tire do mundo, mas que o Senhor os poupe do mal. E o mal, irmão, é negar Cristo. O mal é ter sido salvo, viver por outro nome que não seja o nome de Jesus. Que você não viva pelo seu nome. Que você não viva para construir uma reputação sua, mas que eu e você vivamos para que o nome de Cristo seja exaltado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar.